Alguém pode ser cristão sem ser convertido a Cristo. Isso é o que mais existe na cristandade professa. Pessoas que nunca nasceram de novo e nem creram em Cristo como Salvador. Elas se converteram a alguma religião cristã do mesmo modo como um muçulmano se converte ao islamismo ou um budista ao budismo. Se observar bem, praticamente todas as religiões do mundo convidam a pessoa a se converter àquela religião, não a uma pessoa. Então a questão é, a que ou a quem alguém é convertido. O a que significa que ela se converteu a uma religião ou sistema de crenças, e o a quem significa que ela se converteu a uma pessoa. No caso do verdadeiro cristão, ele se converteu a uma pessoa, Cristo. Uma maneira de identificar se a pessoa é convertida a uma religião ou a Cristo é observando a avidez e desespero com que se agarra à sua religião. No momento em que vê sua religião sendo questionada e sua existência colocada em risco, ela defende sua religião, seu pastor, seu sistema religioso com unhas e dentes. Na história da cristandade temos muitos exemplos disso e muitos transformaram esse fanatismo por uma religião em guerras, perseguições e assassinatos. Não é o caso de uma pessoa que se converteu verdadeiramente a Cristo, porque não há nada para defender além da fé que uma vez foi dada aos santos, fé esta que não está colocada em coisas perecíveis como templo ou organização denominacional. E se pensarmos em quem é a pessoa de Cristo, com sua majestade e poder, por quem alguém se preocuparia tanto assim em defender um leão de um mero rato? Pedro ainda não tinha entendido isso quando pegou sua espada e cortou a orelha do servo do sacerdote, na tentativa de impedir que as profecias a respeito de Cristo se cumprissem, com sua prisão, tortura e morte. O próprio Senhor avisou que haveria joio e trigo vivendo lado a lado no reino. E isso inclui a esfera da cristandade professa. Algumas pessoas têm verdadeiro horror de ouvir falar em cristãos congregados somente ao nome do Senhor Jesus sem precisar de uma estrutura denominacional, clérigos, templos, etc. Isso faz com que elas se sintam ameaçadas, pois caso tenham se convertido a uma determinada denominação, onde ficará sua segurança se as denominações desaparecerem? Onde ficará sua alegria se não tiver toda aquela parafernália de entretenimento? Nunca me esqueço de uma experiência quando ainda estava experimentando o meio denominacional no início de minha conversão. Fui convidado para um culto de Natal em uma denominação e chegando lá percebi que todo o programa estava previamente gravado em fita cassete, com música de fundo para as orações e pregações, playback para o coral e mais outras coisas. Na abertura, a orquestra da gravação encheu o templo e o coral deu a partida, mas não durou muito. O gravador engoliu a fita cassete destruindo a única disponível e deixou o pastor e os obreiros sem chão. Tentaram improvisar, mas ainda assim foi um desastre. Naquele dia pensei comigo, será que os cristãos no início precisavam dessa tecnologia toda para adorar a Deus? As religiões cristãs atualmente oferecem uma gama tão ampla de entretenimento que fica difícil saber se a pessoa se converteu realmente a Cristo ou simplesmente se associou a uma igreja. Uma igreja é capaz de fazer com que a pessoa se sinta bem, e pode oferecer muitos atrativos para a carne, como um belo coral, um templo majestoso, um pregador carismático, quadras de esporte, acampamentos, programas de assistência social, cantores consagrados, etc. As mais moderninhas acrescentam tanta pirotecnia a seus cultos que fazem a melhor balada da cidade parecer coisa de amadores, não de profissionais. Quem congrega por causa de alguma outra coisa que não seja a própria pessoa de Cristo deve avaliar se algum dia realmente buscou em Cristo a salvação, ou apenas associou-se a uma religião para escutar frases motivacionais, ouvir música de qualidade e sentir-se bem dentro de uma espécie de clube religioso que procura santificar o mundo para servi-lo a pessoas religiosas. Por Mario Persona.